muitos têm dúvidas sobre as diferenças existentes entre a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana e a doutrina dos ortodoxos, conhecidos como católicos orientais. Os orientais têm por ideal a volta da Igreja ao que ela era até o Sétimo Concílio Geral, Nicéia II, pois só aceitam os concílios de Nicéia I, Constantinopla I, Éfeso, Calcedônia, Constantinopla II, Constantinopla III e Nicéia II. O Concílio de Constantinopla IV, que excomungou o patriarca Fócio, é rejeitado pelos orientais. São esses os pontos de divergência. Primeiro ponto, o primado do Papa. Alega a teologia ortodoxa que a jurisdição universal e suprema do Papa implica que outros bispos são subordinados a ele como seus representantes. O primado do bispo de Roma ou do Papa garante a unidade e a coesão da Igreja, preservando-a de iniciativas meramente pessoais e subjetivas, além de estar fundamentada biblicamente. Segundo ponto, infabilidade papal. Em 1870, fazendo eco à antiga crença dos cristãos, o Concílio Vaticano I declarou o Papa infalível quando fala em termos definitivos para a Igreja inteira em matéria de fé e de moral. A teologia ortodoxa oriental alega que esta definição extingue a autoridade dos concílios. A resposta é simples: os concílios universais têm plena razão de ser, desde que o Papa deles participe por si ou por seus delegados e aprove as suas conclusões. Em nossos dias, mais e mais se tem insistido sobre a colegialidade dos bispos. Terceiro ponto, a processão do Espírito Santo a partir do Filho, Filioque. Esta concepção da Igreja Católica decorre do fato de que em Deus não há distinções a não ser onde haja oposição relativa. Se, portanto, entre o Filho e o Espírito Santo não há distinção de expirante e expirado, um não se distingue do outro. Verdade é que Jesus, em João 15, 26, diz que o Espírito procede do Pai. O Senhor, porém, não tenciona propor aí uma teologia sistemática, mas põe em relevo um aspecto da verdade sujeito a ser completado pela reflexão. Na verdade, a questão em foco é mais de linguagem do que de doutrina, pois os orientais preferem dizer que o Espírito Santo procede do Pai através do Filho, o que pode ser conciliado com a posição dos ocidentais, que diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Quarto ponto, o purgatório. Os orientais não tiveram dificuldade para aceitá-lo até o século XIII. Em 1231 ou 32, o metropolita Georges Bardanes, de Corfu, pôs-se a impugnar o presumido fogo do purgatório. Os teólogos orientais subsequentes apoiaram a contestação, muito justificada, de Bardanes, mas nem por isto negaram o estado intermediário entre a vida terrestre e a bem-aventurança celeste para as almas daqueles que morrem com resquícios de pecado. Estes seriam perdoados por Deus em vista da oração da Igreja. Estariam assim fundamentados os sufrágios pelos defuntos. A absoluta recusa do purgatório só ocorreu entre os orientais no século XVII, sob a influência de autores protestantes. Daí por diante, a teologia oriental está dividida. Há muitos teólogos ortodoxos que admitem um estado intermediário entre a morte e a bem-aventurança celeste, como também reconhecem o valor dos sufrágios pelos defuntos. O purgatório é confirmado pelas Sagradas Escrituras
pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. Temos vídeos explicando esta certeza de fé. Link na descrição. Quinto ponto, a Imaculada Conceição de Maria. Esta é, por vezes, confundida com o pretenso nascimento virginal de Maria Santíssima. Santa Ana teria concebido sua filha sem a colaboração de São Joaquim. Já que tal concepção virginal carece de sólido fundamento, também a Imaculada Conceição é posta em dúvida pelos orientais. Ocorre, porém, que a literatura e a liturgia dos ortodoxos enaltecem grandemente a total pureza de Maria, professando a mesma coisa que os ocidentais, ao menos de modo implícito, sem chegar a formular um dogma de fé a respeito. Sobre a fundamentação bíblica, sobre a fundamentação pelo magistério da Igreja e também pela tradição apostólica da certeza de fé da Imaculada Conceição de Maria, temos vários vídeos no canal, link na descrição. Sexto ponto, a Assunção de Maria Santíssima foi proclamada como dogma de fé em 1950 pelo Papa Pio XII, de acordo com a tradição teológica ocidental e oriental. Merece especial atenção a iconografia oriental, que representa de maneira muito expressiva a Virgem sendo assumida aos céus por seu divino Filho. Na verdade, o que fere os orientais não é a proclamação da Assunção de Maria, porém a promulgação do dogma, como no caso da Imaculada Conceição. Sétimo ponto, o batismo por infusão ou aspersão da água. Dizem os teólogos ocidentais que o importante no batismo é o contato da água com o corpo da pessoa, simbolizando purificação. Se o sacramento é um sinal que realiza o que significa, a água batismal significa e realiza a purificação da alma. Oitava divergência, a epiclese. Os orientais julgam essencial na liturgia eucarística a invocação do Espírito Santo, a epiclese, antes das palavras da consagração. Ora, estas faltam no cânon romano, como na oração eucarística número 1, pois os latinos julgam que a consagração do pão e do vinho se faz pela repetição das palavras de Cristo: isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Acontece, porém, que as orações eucarísticas, compostas depois do concílio de 1962, têm a epiclese não para corrigir uma pretensa falha anterior, mas para guardar uma antiga tradição. Nono ponto, o pão ázimo. Jesus, em sua última ceia, observou o ritual da Páscoa judaica, que prescrevia e prescreve o uso do pão ázimo ou não fermentado. A Igreja Católica guardou o costume na celebração da Eucaristia e está bem fundamentado. O uso do pão fermentado não é excluído, pois, em última análise, se trata sempre de pão. Décimo ponto, a comunhão eucarística sob as espécies do pão apenas. Até o século XII, a comunhão era ministrada sob as duas espécies. O uso foi abolido por causa de inconvenientes que gerava, como profanação, sacrilégios. Todavia, após o concílio, já é permitido dar a comunhão sob as duas espécies a grupos devidamente preparados. 11ª divergência, a unção dos enfermos. Baseados em Tiago 5, a partir do versículo 14, os orientais ortodoxos têm a unção dos enfermos como sacramento. Divergem, porém, dos ocidentais em 2 pontos. Primeiro ponto, a unção não é reservada aos gravemente enfermos, nem tem a marca de preparação para a morte. Porém, ao contrário, vem a ser um rito de cura
para qualquer enfermidade. Segundo ponto, a unção no Oriente tem forte caráter penitencial, a tal ponto que ela é conferida também aos pecadores, mesmo sadios, a título de satisfação pelos pecados. 12ª divergência, o divórcio. Apesar do sacramento indissolúvel ter total fundamentação bíblica, os ortodoxos reconhecem o divórcio. A Igreja Católica não reconhece o divórcio de um matrimônio sacramental validamente contraído e consumado, mas sim reconhece os casos em que o matrimônio é nulo, é ilícito, em que ele realmente nunca aconteceu. Sobre a fundamentação bíblica do casamento, do matrimônio indissolúvel e a recusa do divórcio, temos vários vídeos no canal, link na descrição. 13ª divergência entre católicos romanos e católicos orientais, apontada pelo professor Felipe Aquino. O celibato do clero seria uma restrição imposta nos séculos posteriores, contrária à decisão do primeiro sínodo ecumênico de 325. O que há de correto nisso? O celibato do clero tem seu fundamento em 1 Coríntios 7, do 25 ao 35, onde São Paulo recomenda a vida una e indivisa. Esta foi sendo praticada espontaneamente pelo clero, até que em 306 aproximadamente, o Concílio Regional de Elvira, na Espanha, a sancionou para os eclesiásticos de grau superior. A legislação de Elvira foi se propagando no Ocidente por obra de outros concílios regionais. Ao contrário, os orientais estipularam que após a ordenação, os clérigos de grau superior ou do diaconato para cima não poderiam contrair matrimônio, mas eram autorizados a manter o uso do matrimônio aqueles que estivessem casados antes da ordenação. O Concílio de Nicéia I rejeitou a proposta segundo a qual o celibato no Oriente seria observado sem exceções, como no Ocidente. Isto por protesto do bispo egípcio Pafinúcio, o qual guardava pessoalmente o celibato. Os bispos orientais são todos celibatários e, por isso, recrutados entre os monges. E aí, o que vocês acharam dessas diferenças entre os católicos romanos e os católicos orientais? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.